Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. É feliz. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Meu irmão e minha irmã, você já agradeceu hoje pela dádiva do dom da vida que Deus te deu? Será que você já parou antes da missa, né? Estamos agora 4 horas e 18 minutos, 16 horas e 18 minutos. Mas será que você já agradeceu antes de chegar a esse momento? Pela essa grande dádiva que Deus te deu, esse dom maravilhoso da vida que Deus te deu. Eu não sei se você já parou alguma vez para pensar: e se eu não tivesse existido? Você já parou para pensar alguma vez? Desde quando jovem, eu parava algumas vezes para pensar. E eu lembro que eu gostava de ir no quintal de minha casa, né, na casa dos meus pais. E geralmente ao entardecer, eu gostava de ir quando aquelas nuvens estavam bonitas, né, do sol. E eu ficava olhando para o céu e eu ficava imaginando. Rezava ali e ficava imaginando: se eu não existisse,
Se Deus não tivesse me criado, e era um sentimento, às vezes até ruim, de pensar assim, de não ter existido. Claro que a nossa mente nunca vai chegar a esse ponto de imaginar totalmente isso. Mas, meus irmãos, é bom de vez em quando nós pensarmos nisso. E se eu nunca tivesse existido? E se eu não existisse? Parece que é um sentimento assim que não existe, né? De inexistência. Não dá, porque nós existimos, nós estamos vivos, nós temos o dom da vida, então é quase impossível imaginar a não existência. E é bom de vez em quando nós pararmos, se possível, olhe para o céu e diz: Senhor, e se eu não existisse, mas Tu quis que eu existisse? E pensar dessa forma nos dá uma gratidão pelo dom da vida. Faz o nosso coração arder de desejo, a nossa alma ficar sedenta de conhecer esse Deus que me criou, de conhecer o céu que Deus tem destinado a mim e a você. Olha para o céu de vez em quando e pensa nisso. Ó Deus, eu não existia e Tu me fizeste existir. Eu sou grato a Ti, ó Deus, porque me deu o dom da vida, esse dom maravilhoso. Porque criou os meus pais, porque uniu os meus pais e me deu a vida. De vez em quando faça isso. Nós sabemos que por diversos motivos, né, o ser humano tira a vida um do outro, né? Diversos motivos sem razão, porque não existe razão de tirar a vida um do outro. Às vezes por motivos inimagináveis, né? Os seres humanos tiram a vida uns dos outros. Nós temos aí diante de nós uma sociedade que cada vez mais quer ter o direito de tirar a vida do outro. E aqui eu lembro do que nós já fomos um dia. No momento da concepção, Deus nos deu a vida. Colocou uma alma ali naquele embriãozinho. E nós sabemos, numa sociedade, cada vez mais os países vão aprovando uma lei que não deixa existir aqueles que Deus quis desde sempre que existisse. É interessante porque esses que querem aprovar a lei do aborto em todos os países são pessoas que tiveram a vida, né? Que existiram. Aqueles que aprovam a lei do aborto, aqueles que são militantes, que vão aí saindo nas ruas, que quem manda no meu corpo sou eu, as mulheres e tudo, tiveram a chance de existir, né? O pai e a mãe desses que aprovam leis, que estão ali com cartazes tudo, é porque o pai e a mãe viram o dom da vida e lutaram para que aquela pessoa existisse. Mas nós vemos as pessoas lutando pela morte do outro, do próximo. Nós vemos aí a guerra que está rolando aí, às vezes por interesses de poder, um matando o outro. Mas Deus, Ele quer a nossa existência. Ele quer que nós vivamos, porque Ele quer nos preparar para voltarmos para um lugar que nós não conhecemos. Nós vamos voltar e Deus quer que nós adentremos num lugar que nós temos saudades, mas nós nunca estivemos lá. Fisicamente nunca vimos, mas no coração de Deus, na mente de Deus, no desejo de Deus, nós nascemos. Deus nos quis, Deus te quis, Deus quis a todos nós. Quando nem pensávamos em existir, Deus pensou em nós e nos desejou. E da mesma forma que nos desejou, Ele nos quer de volta. Criaturas criadas por Deus, tornadas filhos, Deus quer de volta, na eternidade, no céu. Porque tem uma eternidade de bênçãos e felicidades acumuladas para mim e para você na eternidade. E é justamente durante esta nossa existência, a única vida que nós temos, é nessa vida que nós decidiremos o nosso destino final. Se a vida eterna ou se a morte eterna.
até o exato momento, em que você tem colocado a sua vida? Em quem você tem confiado a sua vida? Em Deus? Em si mesmo? Em nós mesmos? Em pessoas? Em coisas desse mundo? Nas coisas passageiras desse mundo? Nas riquezas desse mundo? Nos bens, nos prazeres desse mundo? Como diz a palavra de Deus, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro? Riquezas, bens, fama, se vir a perder a vida eterna. Se não vai levar nada disso consigo, não vai levar nada disso para a eternidade, de riquezas, de bens materiais, de fama, não. E no Salmo nós temos essa certeza. O refrão nos diz: em quem nós devemos colocar a nossa vida, a nossa existência? É feliz quem a Deus se confia. É feliz. A felicidade que todo ser humano busca, que todos nós buscamos, somente se colocarmos a nossa existência, a nossa vida inteiramente e tão somente naquele que pode nos dar a verdadeira felicidade, que é Deus. Aquele que te deu a existência quando você nem pensava em existir, quando nem seu pai ou sua mãe nem imaginava em você que você viria. Deus te quis. Você com certeza já viu muitas pessoas que nós falamos assim: nossa, aquela pessoa teve uma segunda chance. Nossa, aquela pessoa teve uma terceira chance. Às vezes tem uns que tiveram 4, 5, 10. Dizem que gato tem 7 vidas, né? Às vezes tem pessoas que já... aquela pessoa teve 7 chances, 10 chances ou mais, né? Talvez uma pessoa que passou por uma doença grave, passou por um câncer agressivo e venceu. Talvez uma pessoa que teve um acidente gravíssimo e no meio daquelas ferragens não morreu. Talvez passou por um assalto, um assaltante assaltou você e você sobreviveu, porque hoje em dia a pessoa assalta por qualquer coisa e já atira, né? Já mata. Mas tudo isso que nós falamos é pela força da expressão. A pessoa teve uma segunda chance, uma terceira chance, e assim sucessivamente. Mas aquela pessoa que nós falamos que teve várias chances, não é que ela teve outra chance, ela teve preservada a única chance, a única vida. Nós só temos uma chance. Eu e você não temos uma segunda chance. Claro que Deus nos dá possibilidades. Deus às vezes intervém na nossa vida se Ele perceber que lá na frente nós vamos nos perder. Ele pode intervir. Mas aquela pessoa que nós falamos que teve várias chances, não, ela teve preservada a única chance. Nós só temos uma vida. Essa vida que nós temos aqui, você pode bater no peito, sentir o seu coração bater. Essa é a única vida, a vida que Deus pensou para você, a vida que Deus desejou, que Deus te quis, que fez o teu coração bater ainda no ventre da sua mãe, ainda como um embriãozinho, e foi crescendo. Os jovens que gostam de videogames, né? Na vida virtual, nos videogames, tem várias vidas, né? Quem gosta aí de videogames, se tem jovens aí, aqui ou nos acompanha aí pelo Sistema Canção Nova. Ali ele perde uma vida, morre ali no jogo, mas só é ligado de volta, já tem várias vidas. Mas na vida real não é possível isso. O Espiritismo diz que o homem ao morrer, ele pode voltar à vida encarnado em outra pessoa. Isso não existe. Não existe. Lá em Hebreus 9:27, como está determinado que os homens morrem uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Todo homem e toda mulher nascido só tem uma única chance, e é o tempo de vida que nós temos, desde a concepção até o último suspiro de vida. Essa é a única chance que nós temos. Claro que nós podemos falar, talvez diante de uma situação difícil, nossa, eu tive uma segunda chance. É força de expressão, mas lembre-se que nós só temos uma chance. E são as escolhas que nós temos durante essa nossa breve existência
que garantirá o nosso destino final. Seja o céu, que Deus quer isso, ou seja a perdição eterna. No início eu falei, você já imaginou a não existência, de olhar para o céu e pensar se eu não existisse. Mas eu quero saber se você já parou para imaginar outra coisa, que às vezes nós temos medo. Alguns têm mais medo ainda, de pensar na possibilidade de perder a sua alma. E não fique com medo, porque é algo que nós devemos pensar. Muitas vezes nós esquecemos de pensar nisso. E aí nós vamos vivendo a vida achando que eu posso fazer tudo. E no final da vida a misericórdia de Deus vai me salvar. Olha, Deus é misericórdia infinita. Mas se nós escolhermos nessa vida, nessa breve existência que nós temos, uma vida distante de Deus, Deus não vai poder derramar a sua misericórdia para nos salvar. E nós devemos de vez em quando parar e pensar: e se eu perdesse a existência? Olha, se você ler Santa Teresa d'Ávila, no livro da vida dela ou nas moradas do castelo interior, você vai ver que todo momento ela diz: nossa, os meus pecados vão me levar à perdição. E olha, se nós vamos lendo, aquela mulher não tinha quase pecado algum. Era pecados veniais, algumas imperfeiçõezinhas pequenas. E ela dizia: eu preciso melhorar nisso, porque senão eu vou para o inferno. E ela imaginava isso, e ficava imaginando: eu não posso ir. Pelos meus pecados, ela dizia, o salário é a morte, é a perdição, mas eu não quero ir. E nós devemos de vez em quando pensar: e se minha alma for para a perdição eterna? Sofrer os diversos sofrimentos que existem no inferno, os tormentos, não ter alento algum, não ter descanso, ser atormentado por demônios. Imaginem, meus irmãos e minhas irmãs, passar a eternidade inteira sem ver a Deus face a face. Eu já parei para pensar várias vezes nisso e continuo de vez em quando pensando. Mas toda vez que eu penso, isso me dá uma angústia, um desespero. Não um desespero mas de pensar numa alma que foi criada por Deus, que Ele colocou dentro de nós, algo que nos atrai a Ele, e essa alma se perder para todo sempre. Apesar de não ser o modo perfeito de arrependimento, eu não estou falando aqui do arrependimento perfeito, que nós não devemos nos arrepender por medo do inferno, mas de vez em quando, assim como nós devemos pensar: se eu não existisse, mas Deus me quis. Da mesma forma eu devo pensar: e se minha alma, pelos pecados que eu estou cometendo, eu for jogado no inferno? Mas ao mesmo tempo lembre-se e diga: mas tu, Senhor, não me quer no inferno. O teu desejo é que eu volte para o céu e eu quero a santidade. Na doutrina católica, e isso tirado da revelação da palavra de Deus, nós temos a doutrina dos novíssimos. O que são os novíssimos? Tem lá no catecismo, nos documentos da igreja. São as últimas coisas, as realidades últimas da nossa existência. Que aqui eu cito 4. Morte, que nós temos no Evangelho, falando da morte de 2 homens, um rico e um pobre. O juízo, aqueles homens passaram pelo juízo na parábola de Jesus. E o inferno e o paraíso. No Evangelho nós temos esses exemplos: a morte, o juízo, o inferno e o paraíso, o céu. Nem citarei o purgatório, porque o purgatório é uma passagem, é um tempo, não é definitivo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, muitos santos tiveram a graça vinda do alto, a graça de Deus de ver em instantes o inferno. E aqui eu cito alguns conhecidos, como eu já citei, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus. São João Bosco, sabe, São João Bosco, teve também, pela graça de Deus, ele teve em instantes a visão do inferno, assim como Teresa, assim como Santa Faustina, os pastorinhos de Fátima.
E aí nós estamos nesse tempo que nós vemos as profecias de Nossa Senhora de Fátima, que falavam de guerras, falava do comunismo, que falava da Rússia, que deveria consagrar a Rússia, lembra? Tudo isso nós vamos vendo sinais. E os pastorinhos de Fátima, Nossa Senhora deu a graça a eles, e principalmente ali a irmã Lúcia, que tem nas memórias dela, a visão também do inferno. Eu poderia citar vários, mas eu vou citar a visão de Santa Faustina que ela teve. As outras são muito parecidas, né? Mas eu vou citar essa que ela vai citando vários pontos. Veja o que ela falou. Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. Claro, foi uma visão. Ela não foi até lá, foi uma visão. É um lugar de grande castigo. E como é grande sua extensão, tipos de tormentos que eu vi. Olha o que Santa Faustina foi citando. Como eu disse, não quero causar medo, mas nós precisamos falar que existe esse caminho também. Jesus falou. Se Jesus falou, por que nós não vamos falar? E Santa Faustina falou, o primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. Nós vemos nos estudos teológicos, e sempre todos falam, os santos, o maior sofrimento de uma alma que perde a eternidade, vai para o inferno, é a ausência de Deus. É nunca ver a Deus face a face. O Deus que criou, o Deus que o amou, nunca provar do amor de Deus. Nunca ver a Deus. E é o que ela falou. O primeiro tormento é a perda total de Deus. O segundo tormento é o contínuo remorso de consciência. Você já sentiu remorso alguma vez na vida? Talvez um parente que morreu e você não teve tempo de pedir perdão. E talvez você brigou com aquele, talvez você filho, o seu pai faleceu e você não teve tempo de pedir perdão por aquele mal que você fez a seu pai ou sua mãe. E ficou aquele remorso corroendo. Imagina um remorso eterno. Um remorso eterno de alma que fugiu de Deus, que fez o mal a Deus, que não quis a Deus e passar a eternidade no remorso. O terceiro tormento, o de que esse destino já não mudará nunca. Um destino que não tem volta. No Evangelho nós temos ali o rico dizendo, Pai Abraão, pede para que Lázaro, que está aí, junto do teu lado, molhe a ponta do dedo na água e coloque na minha língua, porque eu estou sedento, nesses tormentos, no fogo do inferno. E aí ele diz, existe um abismo. Os que estão aqui não podem passar para aí, e nem tão poucos que estão aí podem passar para aqui. Santa Faustina fala, o destino que não mudará jamais. Enquanto nós temos o último suspiro de vida, nós temos a chance de arrependimento. Depois é o juízo. E aí é o nosso destino, o céu ou a perdição eterna. Santa Faustina fala do quarto tormento, é o fogo, que atravessa a alma, mas não a destrói. Se um fogo pegar em nós aqui, vai nos queimar e nos matar, porque nós temos um corpo físico. Na eternidade ou na perdição, vai a nossa alma. E Santa Faustina fala que na visão era um fogo que passava na alma, que corroía a alma, mas não extinguia a alma, porque a alma é eterna, mas ia destruindo. O quinto é a contínua escuridão, um horrível cheiro sufocante. E embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas vêm mutuamente e veem todo o mal dos outros e o seu. O sexto tormento é a contínua companhia do demônio. O demônio está sempre ali atormentando com os outros. O sétimo tormento, o terrível desprezo, ódio a Deus, maldições, blasfêmias, são tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Esse outro que ela fala, olha o que ela fala mais, existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. E ela diz que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com o que pecou por toda a eternidade. Eu explico aqui mais o que ela fala.
existem pecados que nos levam à morte, que são chamados os pecados mortais, que nós devemos confessá-los para voltar à graça santificante. Só que aquela alma que morreu em estado de pecado que leva à morte, ela vai ser atormentada pelaquilo que ela pecou. E ela vai sendo atormentada e a pessoa vai ficar pensando: se eu soubesse, eu não teria caído nesse pecado. Ah, se eu soubesse, eu tinha escutado a voz de Deus que me chamava a não cair nesse pecado. Ah, se eu soubesse, eu não cairia nesse pecado. E vai o remorso, vai a alma sendo aniquilada. Claro que eu falei de vários, os pastorinhos de Fátima, mas todos falam muitas coisas parecidas. E a Lúcia, só vou citar isso que a Lúcia falou, irmã Lúcia. Ela disse: em vista do que nos foi mostrado por um momento, graça à boa Mãe do céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu na primeira aparição. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Olha ela falando que, em primeiro lugar, Nossa Senhora de Fátima mostrou na aparição que ia levá-los para o céu. E fez o coração dos pastorinhos arder de desejo pelo céu. E a irmã Lúcia falou que se Nossa Senhora não tivesse mostrado a grandeza e beleza do céu antes de mostrar os tormentos do inferno, ela diz que não suportaria de pavor e de susto, teriam morrido. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, mas eu quero, por isso que eu disse, eu mostrei tudo isso, os tormentos, aqueles que tiveram imagens do inferno, mas não para vos causar medo, mas que de vez em quando vocês pensem nisso, como Santa Teresa pensava: e se esse meu pecado que eu estou carregando, dias e dias, meses e meses, anos e anos, tem pessoas que estão 10, 20 anos, 30, 50 anos sem confessar, sem buscar a confissão. Vá atrás da confissão, gente. Mas eu quero mostrar que esse não é o lugar. Tudo isso que eu mostrei até agora não é o nosso lugar. O nosso lugar é um lugar de felicidade eterna. O nosso lugar é um lugar chamado céu, eternidade. Deus te criou para um lugar de eterna felicidade, um lugar que estaremos sempre na sua presença, onde face a face nós olharemos todo momento a Deus, um lugar onde toda nossa sede será saciada, um lugar que não haverá mais dor, um lugar que não haverá mais sofrimento, um lugar onde toda lágrima dos nossos olhos serão enxugadas, um lugar onde você vai provar do amor eterno de um Deus que sempre te amou, te quis desde sempre e te desejou. Um lugar onde você nunca foi, mas que você perceberá e sentirá que sempre foi amado, que sempre foi desejado. Um lugar que você vai se sentir que sempre foi esperado por Deus. Um lugar onde você vai estar satisfeito com tudo, imagina isso. Tudo será completo, pois o Senhor será tudo em nós. O desejo de Deus é que nós sejamos eternamente felizes. Feche os teus olhos e pensa sobre isso que eu falei até agora. Pensa na tua existência. Ah, se eu não existisse, mas Deus me quis. Ah, se o meu pecado me levar às profundezas do inferno, à perdição. Mas pensa mais ainda, o meu lugar é na eternidade, é no céu, é na felicidade eterna. E hoje eu quero, deixa o teu coração arder de desejo por tudo que Deus tem para você, porque Deus te ama. Quando eu irei contemplar a face do meu Deus, tenho sede de ti. Minha alma suspira por ti, meu Deus e meu Senhor. Com ardor eu vos procuro, tenho sede de ti. Minha alma suspira por ti, por ti.
pois o que há em mim é o meu nada e o pó. Quando eu te encontrar, a minha alma logo te contemplará, saciará minha sede, meu louvor será eterno, alma enamorada. Quando eu te encontrar, a minha lágrima o Senhor enxugará, terá fim toda tristeza, vou ver a tua glória, ver como és belo. Quando eu te encontrar, o imperfeito em mim desaparecerá. Quando eu te encontrar, quando eu te encontrar, minha alma se alegrará. O Salmo diz que é feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Essa música fala da palavra de Deus lá no Apocalipse, ou lá em 1 Coríntios, que fala tudo que eu já falei também, que lá quando estivermos face a face com Deus, a nossa lágrima será enxugada de toda dor que nós sofremos. Na Salve Rainha nós rezamos que nós estamos em um lugar de lágrimas e sofrimentos. E esse tempo da nossa existência, por mais que é um presente de Deus, uma dádiva de Deus, mas ao mesmo tempo nós sofremos aqui nesse mundo. Nós passamos por dores talvez alguém que você perdeu, algum ente querido, talvez o sofrimento que eu falei no início, vários, as dores, as doenças, as enfermidades. Mas eu digo para você essa grande verdade que é bíblica: quando você estiver face a face, Deus olhará nos teus olhos e vai dizer: eu sempre te amei, eu sempre te quis, eu sempre te desejei, e vai enxugar as lágrimas dos teus olhos. Nenhuma dor você terá mais, porque lá não haverá dor. A escuridão, as trevas não existirão, porque o Senhor será a luz total, que nos tirará de toda treva. Não existirá trevas, não existirá mal. Quando nós encontrarmos com Deus e o contemplarmos, Ele saciará a sede da nossa alma. Na cruz o Senhor disse: eu tenho sede. Ele tinha sede da nossa alma, não de água física. E a nossa alma tem sede de Deus, não de água física, mas da água que jorra até a vida eterna. Aquele homem do Evangelho não tinha sede física, era a alma dele que queria ver a Deus e não podia ver a Deus mais, porque ele se perdeu no inferno. A sede daquele homem, da parábola de Jesus do Evangelho, é a sede da alma que nós temos de Deus. Ah, se nós tivéssemos a visão que São João Bosco teve, se nós tivéssemos a visão que Santa Teresa teve, que Santa Faustina, que os pastorinhos tiveram e tantos outros santos, nós nunca mais pecaríamos. Nós nunca mais pecaríamos nesse mundo. Quantos anos você tem? Não precisa falar, mas muitos santos viveram pouquíssimo tempo. E aqui eu lembro de alguns. Santa Teresinha do Menino Jesus viveu tão somente 24 anos e viveu a santidade de vida, desejando a eternidade. São Domingos Sávio, um garotinho que viveu apenas 14 para 15 anos, discípulo de Dom Bosco que falava tanto de céu, de eternidade. Aquele menino de 14 anos, ele falava: antes eu prefiro morrer do que pecar, porque eu quero o céu, eu quero a eternidade. Beata Chiara Lute, 19 anos viveu. Beato Carlo Acutis, bem aí da nossa época aí, que foi beatificado, 15 anos. Eu tenho 40 anos.
e ainda não vivi tudo que esses santos viveram. Preciso correr, preciso me apressar para ser santo. Preciso me apressar porque quando eu leio esses santos, a vida desses santos, eu digo, eu preciso viver muito mais, porque eu já tenho muito mais do que eles. 24, 14, 19, 15, eu já vivi 40. Eu preciso me converter urgentemente hoje. Você, meu irmão e minha irmã, eu disse, quantos anos você tem? Está no início da vida, se tem alguma criancinha, jovem, está na metade da vida, está na idade adulta, ou você que já está andando aí para os últimos momentos. Hoje é o dia da conversão. O Senhor nos fez para Ele. Na primeira leitura, Jeremias fala, o profeta, que aquele que está distante do Senhor são como os cardos do deserto. O que eram os cardos do deserto? São umas flores do deserto, uma planta do deserto, principalmente daquela região, que ela é espinhosa, ela não dá frutos, é estéril, espinhos, ela não vê a floração porque não dá frutos, e ela vive no deserto, naquela terra seca. E Jeremias fala que aqueles que estão distantes do Senhor são como os cardos do deserto, que não veem a floração e se contentam com a aridez da terra onde estão plantados. E ele diz, os homens que estão distantes do Senhor se contentam com esta vida, se contentam com o mal, e vão se tornando estéreis, porque quando nós estamos distantes de Deus, a nossa alma vai se tornando deserta, vai se tornando uma região desértica, sem água, e não vamos vendo a floração, o tempo da floração. Um dia Jesus começou a falar para os apóstolos e todos os discípulos, todo mundo que estava ao seu redor, e ele disse, falando da sua segunda vinda, que ele voltaria como um ladrão, de forma inesperada. Lembra desse evangelho? Os apóstolos, os 12, ficaram apavorados e disseram, Senhor, e nós? Será que nos perderemos? E o Senhor disse, calma, vocês estão comigo, estão próximos. Vocês estão próximos. Eu estou falando para aqueles que estão distantes, porque quando eu virei de forma inesperada e como ladrão para aqueles que não estão me esperando. Domingo Sávio, eu sempre conto, às vezes quando eu falo Domingo Sávio, eu citei ele, lembrei agora. Um dia, Domingo Sávio estava brincando lá no oratório de Dom Bosco, e alguém perguntou para Domingo Sávio, São Domingo Sávio, se Jesus voltasse hoje, o que você faria? E ele disse, eu continuaria brincando. Como ele disse, não falou nessas palavras, mas disse, continuaria fazendo o que eu estou fazendo, eu estou preparado. A minha alma está preparada. Se o Senhor voltar hoje, eu vou para o céu. Domingo Sávio falando. 14 aninhos ele morreu, para 15. E se Jesus voltasse hoje? E se Jesus voltasse depois dessa Santa Missa? E se Jesus voltasse amanhã? Jesus pode demorar a voltar, mas nós sabemos que nós podemos partir a qualquer momento. Ontem mesmo eu recebi uma notícia de uma jovem de 20 e poucos anos, lá da minha época do grupo, né, que ela faleceu, estava sofrendo de um câncer, 20 e poucos anos. Trabalhava na igreja, na paróquia. Esses poucos meses atrás, alguns meses atrás, um jovem professor aqui do nosso Instituto da Canção Nova morreu, jovem. Morreu de infarto. Era alguém que tocava nas nossas adorações para os jovens, tocava na Santa Missa. Quando nós falávamos, você pode tocar na missa? Ele disse, posso, já pegava o violão, ia tocar, tocava na paróquia. A nossa vida é muito breve. O Senhor pode demorar a voltar e nós podemos partir a qualquer momento. E nós estamos como os cardos do deserto da primeira leitura, contentando com o pouco, com esse mundo, com as coisas desse mundo, não percebendo os sinais dos tempos. Olha, os sinais dos tempos aí, guerras, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filhos, homens se matando uns aos outros, pestes,
né, como essas que nós passamos aí, ainda estamos vivendo, vírus e tantos outros. Poderíamos falar vários sinais. Mas o Senhor disse aos apóstolos: vocês estão comigo. Então, quando eu voltar, eu não os surpreenderei como ladrão. E nós voltemos para o Senhor, para que quando Ele voltar, ou quando findar a nossa vida, seja por uma enfermidade, seja por situações, e eu chegar ao fim da minha existência, que eu esteja preparado. Como Domingo Sávio, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, o que eu estou fazendo, porque o Senhor preparou a minha alma. Quando o Senhor voltará, quando eu partirei, Deus, mesmo que nós não pedíssemos a permissão dEle, Ele nos criou. O homem ou a mulher que está preparado para a volta do Senhor, para a nossa ida, é como uma planta plantada às beiras da torrente. Fala Jeremias na primeira leitura e o salmista no Salmo também. Aquele que está no Senhor é como uma árvore que está plantada perto do riacho. As raízes vão em busca da água e sempre estará regada de água. As folhas não secarão, pois tem a água ali, os nutrientes. Dará fruto 100 por 1, se permanecer junto às fontes de água. Meu irmão e minha irmã, permaneça no Senhor. Que a tua alma, que a tua vida esteja plantada junto ao Senhor. E aí Ele não nos surpreenderá, ou a nossa ida não nos surpreenderá de forma inesperada. Muitos santos, antes da morte, tiveram um sinal de que partiriam. Que o Senhor nos dê essa graça. De antes de partirmos desse mundo, que Ele nos dê a graça de nos prepararmos. De ter um padre no leito da tua morte para confessar os teus pecados antes, ou dar os sacramentos finais. Mas antes disso, viva santamente. Feche os teus olhos, nós vamos cantar essa canção novamente. E eu quero pedir a graça do Senhor sobre cada um aqui presente. Senhor, dai-nos o céu. Dai-nos a eternidade, Senhor. Faz-nos feliz e provarmos um pouco dessa felicidade eterna já aqui nesse mundo. Mas faz a nossa alma desejar tão somente a Ti, Senhor. Que a minha alma deseje estar face a face contigo um dia, Senhor. Senhor, eu desejo a Ti um dia olhar nos Teus olhos e escutar da Tua boca dizendo que me ama. E vinde bendito de meu Pai. E eu peço também por todos aqui presentes, aonde nós estamos alcançando nesse momento, pelas redes sociais, pelo sistema de televisão, de rádio. Eu peço por todos esses, Senhor, que eles tenham a eternidade como o final da sua vida. Prepara-o, Senhor. Que o coração de cada um tenha sede de eternidade. Que tenham saudades do céu, saudades de Deus, saudades desse lugar que nós ficaremos eternamente. Enxuga as nossas lágrimas, Senhor. Senhor Jesus, preenche-nos com esse amor tão grande, para que nós possamos dia após dia desejarmos caminhar contigo, perto de Ti, seguindo os Teus caminhos. Tu que és o único caminho, a única verdade, a vida. Quando eu irei contemplar a face do meu Deus, não sabemos que dia, tenho sede de Ti. Minha alma suspira por Ti, meu Deus e meu Senhor. Com ardor eu vos procuro, tenho sede de Ti. Minha alma suspira por Ti, por Ti. Pois o que há em mim é o meu nada e o pó.
saciará minha sede, meu louvor será eterno. A alma enamorada, quando eu te encontrar, a minha lágrima o Senhor enxugará. Terá fim toda tristeza, vou ver a tua glória, ver como és belo. Quando eu te encontrar, o imperfeito em mim desaparecerá. Quando eu te encontrar, Senhor, quando eu te encontrar, minha alma se alegrará. Senhor Jesus, dai-nos essa graça de contemplarmos já aqui a eternidade. Quando estivermos contigo, Senhor, esse ser humano imperfeito, esses seres humanos imperfeitos que aqui estão, Senhor, te procurando, tudo se tornará perfeito. Mas já aqui, Senhor, ensina-nos a sermos perfeitos, como tu disse: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, sede santos como eu sou santo. Senhor, nós não sabemos ser santos, mas ajuda-nos a sermos santos, ajuda-nos a sermos perfeitos, Senhor, nos teus mandamentos. Ajuda-nos a buscarmos a ti a todo momento, porque não queremos nos perder, mas queremos a vida eterna. Quando eu te encontrar, a minha alma logo te contemplará, saciará minha sede, meu louvor será eterno. A alma enamorada, quando eu te encontrar, Senhor, quando eu te encontrar, a minha lágrima o Senhor enxugará. Terá fim toda tristeza, vou ver a tua glória, ver como és belo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pelo teu Santo Espírito que tu derrama sobre nós. E obrigado porque tu estás nos esperando. E mais do que isso, está aqui do nosso lado para nos salvar, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.